Bom, agora são 10 horas e 15 minutos. Eu vou contar para vocês que eu bati um papo com a Malu Vale, que é uma grande atriz de teatro, de TV, de cinema. Está completando 35 anos de carreira. Uma grande amiga do Paulo Gustavo, querido ator Paulo Gustavo, que faleceu em 2020, vítima da Covid-19. Inclusive, a Malu foi a primeira diretora dos espetáculos do Paulo Gustavo. E eles tinham um plano de fazer essa peça juntos, Matilde. Infelizmente, não foi possível, mas a Malu realizou. Ela está nessa peça Matilde como protagonista, ao lado de Gil Coelho. E é uma peça que fala sobre etarismo, sobre relações entre diferentes gerações, sobre diferentes idades. Está em cartaz aqui no Teatro FAAP em São Paulo. Vamos conferir esse bate-papo que eu tive com ela? Puxa, que prazer receber Malu Vale aqui na programação da TMC. Ela que está em cartaz com a peça Matilde, ao lado de Gil Coelho, uma peça que celebra 35 anos da carreira dela e que presta uma homenagem a Paulo Gustavo. Malu, muito obrigada pela sua presença e já vou logo começar essa entrevista perguntando: quem é Matilde? Matilde é uma mulher de 60 anos que mora sozinha em Copacabana. O dinheiro fica curto e uma amiga sugere que ela alugue um quarto na sua casa, um quartinho dos fundos. E a princípio ela não quer, mas ela acaba aceitando por causa do dinheiro e vai morar um ator bem mais novo do que ela. Então a história se dá. Pois é, e numa sociedade em que a gente vê a população envelhecer, mais do que aumentar, né? Essas relações entre as idades, entre diversas gerações, é muito importante e enriquecedora, né? Claro que as diferentes gerações, uma ensina a outra, uma aprende com a outra. E é muito importante essa relação, esse aprendizado. Por exemplo, eu tenho um empresário que é praticamente da idade desse ator que faz comigo, desse personagem. Eu ensino o meu mundo para ele, ele ensina o mundo dele para mim, e isso só nos enriquece. Então, que as gerações diferentes possam sempre se encontrar, aprender e ensinar uma para outra. Bom, e eu falei aqui que a peça é homenagem a Paulo Gustavo, essa figura emblemática, um querido que vale qualquer homenagem em todos os tempos, né? Como é que surgiu essa ideia e qual que é a tua relação com ele? Paulo Gustavo sempre vai ser lembrado, sempre, por essa imensa legião de fãs pelo Brasil afora. A minha relação com o Paulo O Paulo ficou atrás de mim para eu dirigir o primeiro espetáculo dele, quando ele saísse da escola de teatro. E foi assim, eu fui a primeira diretora do Paulo e do Fábio Porchat, eles estavam juntos na escola de teatro, e a partir daí nós criamos uma relação de amizade, de confidentes, de um ser uma referência para o outro, e nos tornamos melhores amigos. Então essa peça que eu faço é uma peça que o Paulo queria dirigir. Então, já que ele não estava mais aqui, eu falei, eu vou fazer essa peça e vou dedicar a ele. Porque se não fosse ele, essa peça, Matilde, não existiria. E Malu, qual você acha que é a importância desse texto para os dias de hoje? A importância desse texto é que ele fala mesmo de um encontro de duas gerações, como uma geração pode transformar a outra, e as pessoas saem leves. Elas saem dizendo, eu saí com vontade de namorar, eu saí com vontade de viver, eu saí com vontade de ir para um restaurante, de encontrar os meus amigos. Então, a gente tem feito pelo Brasil todo, estamos agora de novo em São Paulo, e a resposta do público é muito legal. Então, eu estou muito feliz de estar fazendo Matilde. Muito legal, hein, Stella? Legal, né? Ela sempre com essas pautas maravilhosas aí eu de teatro. adoro. Eu gosto também. Me divirto muito e tenho certeza que a galera que vai, que segue aqui as minhas dicas também sai contente. Só lembrando que as sessões acontecem, então, às sextas e sábados no Teatro FAAP. Acaba na semana que vem, viu, gente? Então tem mais hoje, amanhã e o final de semana que vem. Às 8 horas no sábado, na sexta e no sábado, e no domingo às 5 horas da tarde. E é isso, agora são 10 horas e 20 minutos.